sejam bem-vindos a mais um Boletim do Clima. Eu sou Leonardo Vinck e o Boletim do Clima é um oferecimento do portal Destaque Rural em parceria com o IRGA. Comigo, a agrometeorologista do IRGA, Jossana Cera. Nessas últimas semanas nós não tivemos a gravação do Boletim do Clima. Gostaria que você nos atualizasse, então, como está o andamento da colheita do arroz, como foi o andamento nessas últimas 2 semanas? Sim, nós tivemos as duas últimas semanas, mas basicamente todo o mês de abril foi assim, né? Muito poucos dias com sol pleno, né? Durante o dia para que a colheita avançasse aqui no estado. Então, acabou avançando bem devagarinho, tanto a colheita do arroz quanto a da soja. No levantamento do dia 17, né, de abril, semana passada, então a gente tinha, até aquele momento, a gente tinha 67% da área de arroz colhida aqui no estado, né? Bem aquém do que a gente está habituado. Provavelmente, em um ano seco, a gente já estaria aí com 90 e poucos por cento da área colhida no estado. O próprio conjuntural da Emater também, divulgado no dia 18 de abril, mostra que a soja está com 49% da área colhida, sendo que a média dessa época do ano seria de 64%. Claro que a gente entende que tem também toda a questão do atraso da época de semeadura por conta das chuvas lá da primavera, então isso está se postergando agora, né? Mas, além disso, também esses dias mais úmidos, né, acaba protelando ainda mais, né, a colheita dos grãos aqui no estado, né? Mas a gente já imaginava que isso poderia acontecer, né? Por mais que o El Niño esteja aí quase nos dando tchau, mas ele ainda segue influenciando nas chuvas, influenciou bastante no mês de março, segue influenciando agora no mês de abril também. E com relação a essa semana, então, o que a gente pode esperar do clima, Jossana? Bom, então, como eu comentei, né, o abril, boa parte dele foi assim, poucos dias com sol, e vai terminar assim, né? Infelizmente, a gente teve chuva hoje, né, até uns volumes um pouco mais elevados, ali na região da fronteira oeste e noroeste do estado. A chuva vai seguir amanhã, terça-feira, também deve ser mais intensa na região da fronteira oeste, noroeste e norte do estado, tá? Na quarta-feira, dia 25, dia 24, a gente deve ter tempo seco, então, nas áreas mais ao sul do estado. No dia 25 também, toda a metade sul com tempo seco, então as áreas de arroz devem ser favorecidas e o pessoal deve conseguir avançar na colheita, porém a metade norte vai ter tempo aí ainda fechado e com chuva. No dia 26, sexta-feira, volta a chover no estado, então um avanço aí de uma frente fria, então a gente deve ter a chuva avançando pelas áreas mais ao sul, né, com chuva razoavelmente forte, mas deve abranger ao longo do dia praticamente todo o Rio Grande do Sul. No dia 27, a chuva segue, 27 é sábado, mais forte na zona sul. No dia 28, ela vai avançando para o norte, então a gente deve ter chuva aí em boa parte do Rio Grande do Sul, a exceção seria a zona sul do estado. No dia 29, deve chover em todas as regiões do Rio Grande do Sul, porém com maior intensidade na metade norte do estado. E no dia 30, a massa de ar seco e frio começa a avançar pelo Rio Grande do Sul. Então, na próxima terça-feira, a gente já deve ter a metade sul do Rio Grande do Sul com tempo seco e as temperaturas declinando. Porém, na metade norte, né, noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, ainda vai ter previsão de chuva, e ela pode ser forte, aí com em torno de 25 e alguns pontos mais para o nordeste do estado, pontos acima de 60 milímetros. No dia 1º, a gente ainda deve ter chuva no extremo norte do Rio Grande do Sul, tá? E as demais áreas, tempo seco. E aí sim, no dia 2, 3, 4, a gente vai ter predomínio de tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. E aí depois, ali pelo dia 5, 6 e 7, essa previsão ainda pode mudar lá para frente. Em princípio, a metade sul vai ter predomínio do tempo seco e algumas áreas do noroeste e norte do estado que podem ter alguma chuva
nestes 3 dias. Mas a tendência é de que o tempo comece a ficar mais seco a partir do dia 30 de abril. Nós estamos aí com uma safra um pouco mais aí de 50%, 60% colhida aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então o produtor vai ter dificuldade de entrar no campo para retirar essa soja do campo aí nos próximos 15 dias, Jussana. Exatamente, além de, por mais que o tempo esteja aberto, né, tem que esperar às vezes um pouquinho até o solo secar, porque senão acaba atolando o maquinário, né, estragando o solo aí, fazendo os rastros, enfim. Então tem toda essa questão também. Em princípio, essas regiões mais ao norte do estado deverão receber volumes mais elevados de chuva, o que pode ser um problema também. Jussana, com relação ao NOAA, tivemos alguma atualização nesse período aí que nós não tivemos gravação? No dia 11 de abril teve atualização, né? Então, o período de neutralidade ele segue sendo previsto para o trimestre abril, maio, junho, com 85% de probabilidade. Acredito que essa neutralidade ela vai iniciar nas próximas semanas, provavelmente durante o mês de maio mesmo, tá? E a laninha, a previsão de laninha, que estava sendo prevista até o mês passado, para o trimestre junho, julho e agosto, com 62% de probabilidade, agora caiu para 60%, né? Então, ou seja, talvez ela aconteça, né? Ela se configure um pouquinho mais tarde, ou essa probabilidade ela está um pouco, oscilou um pouco. Uma ressalva que a NOAA sempre faz nas previsões dessa época do ano, elas têm um certo, um menor nível de precisão, né? Mas agora, a partir de maio, a gente já deve ter previsões um pouco mais assertivas também, tá? As anomalias da temperatura da superfície do mar, elas seguem em declínio. No mês de março, a região do Ninho 3.4, lá que ainda está, né, sob a influência do El Ninho, estava com 1,2 graus Celsius positivo, e o trimestre janeiro, fevereiro e março com 1,5, anomalia, né, positiva de 1,5 no trimestre. Porém, a anomalia nessa mesma região na última semana, aí, referente ao dia 17 de abril, já estava com 0,7 graus Celsius positivo. Então, já mostrando, né, o que eu quero dizer, que o aquecimento lá no Pacífico está cada vez declinando mais. Então, por isso que se acredita que a neutralidade ela deve começar em breve. A região bem próxima da costa da América do Sul, que a gente chama de região Ninho 1+2, ela já vem apresentando anomalias negativas desde o dia 20 de março, né? Então, esse afloramento das águas mais frias, ele já começou em março, e agora nessa última semana esteve em menos 0,6. Então, a gente está a Laninha aí nesse processo de desenvolvimento, né? Bem inicial ainda, mas já está em processo. E Jussana, com relação aí à sequência do ano, lá para setembro, outubro, onde a gente começa a semeadura da soja e também a própria cultura do arroz também começa a ser semeada aí, um pouco antes o arroz, né? Como é que está a previsão com relação a esse período aí? A previsão é de laninha ainda, se mantém para esse período? Sim, a laninha, como eu falei, ela está em processo de desenvolvimento, então provavelmente ela vai estar numa fase que poderíamos dizer, estamos em laninha, vai ser lá no trimestre, acredito que vai ser lá entre julho e agosto, né? Mais ou menos durante esses meses. Então, até ela começar a interferir nas precipitações aqui no Rio Grande do Sul, talvez a gente vai observar isso lá mais tardar talvez nem em setembro, mais tardar em outubro, até novembro, mais para o verão, né? Tem todo esse processo, mas a previsão de laninha, ela segue, e aí o desenvolvimento dela deve durar toda a primavera e o verão também. Agora, em relação à intensidade, que ainda não se tem, por se estar nesse período que a precisão da previsão é menor, a própria NOAA ainda não coloca nada sobre intensidade, né? Mas acredito que uma laninha de intensidade forte
por hora não vai acontecer, né? E aí os impactos nas precipitações varia muito de um ano para o outro, então é um pouco até prematuro a gente dizer. Claro que a laninha a gente sempre espera que haja redução nas precipitações, mas o fato é quando que isso vai acontecer, porque a laninha, para ela ter um impacto mais característico durante a primavera, que é o período de maior impacto dela, a gente já deveria estar numa fase mais avançada desse desenvolvimento do fenômeno laninha, né? E a gente está recém no início dele. Então, muita calma nessa hora, né? A gente tem que ver aí como é que vai acontecer essa evolução. Sim. E quando que a gente pode ter, qual o relatório aí, em qual o período que a gente pode ter uma informação mais concreta com relação a isso? Acredito que a partir de junho, entre junho e julho, a gente já tem uma posição um pouco melhor sobre os impactos lá para a próxima safra, né, de verão, porque aí a gente já vai ter uma ideia de o quão, em qual patamar vai estar o desenvolvimento dessa laninha, né? Jossana, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim do Clima e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela tua audiência. Segue o portal Destaque Rural lá nas nossas redes sociais. Busca mais informações no site www.destaquerural.com.br e até a próxima.